Olá, seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo dos meus 10 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafios, força e transformação. Os nomes normalmente são fictícios, por respeito e privacidade a cada mulher, cada equipe e todos os envolvidos. Mas as histórias são verdadeiras e potentes. Este podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, o que é parir, o que é ser cuidada ou não. Esse momento tão delicado e poderoso. Espero que a cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve. A sementinha do parto natural e respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho do meu parto, da minha primeira gestação. Eu fiz todo um preparo, né, um acompanhamento, assim, e escolhi ter um parto domiciliar. Essa possibilidade de parir em casa, desde quando eu conheci ela, era algo que me encantava, assim, né? Eu tinha uma equipe aqui em Bauru, uma equipe de parteira tradicional. A minha doula também era uma querida que eu já contei aqui para vocês, né? Que ela me inspirou, inclusive, a se tornar doula. Foi ela quem me apresentou esse universo, né? De nascer diferente. Então, ela me acompanhava nesse primeiro parto e tava tudo aparentemente caminhando bem, acho que eu não tive assim muitas demandas, um estresse ou outro, assim, tudo dentro do normal, né? Uma gestação muito tranquila, de baixo risco. E eu trabalhei até as 30 e quase 38 semanas. Quando eu falei assim, olha, eu vou parar agora. Era uma sexta-feira, eu falei, a partir de amanhã eu já não venho mais, né? E a minha mãe também trabalhava junto comigo. E nesse final de semana especificamente, ela e minha irmã iam para um retiro em Campos do Jordão. E nós estamos aqui em Bauru, então é longe, né? E só meu pai estaria por aqui. E ela brincava com meu filho, né? Olha, Theo, você só nasce a hora que a vovó chegar, sabe? Você vai me esperar para nascer, né? E ela, quando foi para ela confirmar esse evento, eu falei, não, ixi, pode ir, eu vou estar completando 38 semanas, tá tudo certo, né? Às vésperas também, acho que uns 15 dias, mais ou menos 20 dias antes, um mês antes, não me lembro certo. O meu marido caiu de moto voltando do trabalho e quebrou o tornozelo e ele ficou, então, bem debilitado, né? Eu tive que voltar a fazer várias coisas que eu já tinha passado para ele, né? Então, eu estava assim um pouco cansada também. Mas enfim, naquela manhã do dia 25 de julho de 2015, eu levantei, o pintor tinha acabado de pintar a minha casa durante aquela semana, então eu tinha combinado com uma faxineira dela vir fazer a faxina nesse dia, né? Porque eu falei, vai ficar tudo pronto, só vou descansar, vou esperar essa criança nascer, né? E eu levantei tomando café, eu senti assim falei, ai meu Deus, parece que rompeu minha bolsa. Aí corri no banheiro, falei pro meu marido, nossa, traz um copo pra mim, porque eu tô perdendo líquido, eu quero coletar esse líquido, né? E de fato, tinha rompido a minha bolsa. Então, coloquei ali um absorvente, fomos buscar a faxineira, fui dirigindo, porque, né, meu marido não estava dirigindo mais, ele me acompanhou, a gente foi pegar ela. E avisei a minha equipe de parto, né? Falei, olha, rompeu minha bolsa. Então, assim, no meio da manhã, mais ou menos, acho mais próximo da hora do almoço, elas vieram, né? Ficaram comigo ali, a gente começou a fazer dose de homeopatia, almoçamos juntos, fomos caminhar, fazer uns exercícios, usamos a moxa, fizemos doin, foram apertando alguns pontos da acupuntura, mas
Eu sentia quase nada, gente. Era assim, uma ou outra contração, era muito esporádico e eu falava, acho que eu tô sentindo uma contração. Então, assim, era algo muito fraquinho, assim, muito inicial. E eu lembro que a parteira me examinou, assim, acho que umas duas vezes. Eu fui ter fui fazer uma caminhada só com a minha doula também, a gente conversou sobre alguma questão, se tinha algum ponto que poderia estar segurando, não fazer com que o trabalho de parto se iniciasse ali, já não tivesse começado, que eu já estava com algumas horas de bolsa rota, né? E a gente tentou acessar algumas coisas, mas de forma consciente não rolou, né? O meu pai também veio ficar com a gente, ficou ali o tempo todo. Tive também alguns momentos só com ele, de conversa, só com meu marido, o Thiago também. Mas nada dessas contrações realmente começarem, né? E aí, em uma dessas avaliações, eu lembro que mais já para o final do dia, né, a parteira falou: olha, eu me lembro assim, né, que eu tenho alguma coisa de dilatação já, porém o trabalho de parto não ter começado, né, e a gente vendo assim, ela disse que o coraçãozinho do meu filho não estava assim, né, 100% da forma que ela gostaria que estivesse, e a posição dele também disse que não estava muito favorável, né, não estava assim muito a, na posição mesmo correta, né? Pra nascer. Talvez ele estava um pouquinho torto, não sei, né? Porque ela não chegou a me explicar, assim, né? Sobre o que era. Talvez não estava bem alinhado nesse período, né? Mesmo fazendo os exercícios, as coisas, enfim. Então ela indicou que eu fosse para uma cesárea, porque ela achava que a indução nesse caso não seria algo assim bem-vindo, que poderia de repente o meu bebê não ficar bem, né? Ela mesmo conversou com o meu obstetra e combinaram que eu ia para o hospital, ia fazer a internação e ele ia fazer minha cesárea. Então, eu também tive alguns momentos de ligação com a minha mãe, uns momentos que eu coloquei uma playlist, que ele fazendo exercício, que eu chorei bastante, me emocionei, né? Falei para elas que estava tudo bem, que elas não estavam presentes, que ia dar tudo certo, mas o trabalho de parto não se iniciou. Então, segui a recomendação delas, eu, né, tinha uma confiança muito grande nesse trabalho também. E fui, fiz a cesariana, foi uma cesariana assim, bem humanizada, no sentido de não foi feito o, o campo, né? O médico acabou deixando a minha doula entrar também junto com o meu marido, que é algo muito difícil da gente conseguir normalmente, né? Aqui nos hospitais, aqui na nossa cidade de Bauru. E o parto aconteceu e em seguida eu já fui, não fiquei na recuperação longe dele, então ele já ficou no meu colo o tempo todo, a gente já dormiu essa noite ali. Então eu tive mais de 12 horas de bolsa rota, ele nasceu bem e ficamos ali o tempo todo. A amamentação também não demorou a acontecer, o meu leite desceu logo. Enfim, no geral, correu assim tudo bem, né? Mas eu gostaria de deixar um ponto de reflexão aqui para vocês. Eu, assim, não questionei na época, né? E na hora achei que estava tudo bem, que era isso mesmo, que, né? Mas uns dias depois a ficha foi caindo, sabe? Tipo, meu, não parei como eu gostaria. Eu fiz um plano de um parto domiciliar tal, e não aconteceu. Então foi quando as dores assim começaram a chegar para mim, onde eu fiquei consciente realmente do que tinha acontecido, né? De como tinha passado tudo isso já. Tipo, já tinha acontecido tudo e parece que eu não tinha reagido a nada, né? Eu levei um ano para processar tudo isso e entender, sabe, o porquê que eu não tinha entrado em trabalho de parto, né? E aí foi através de uma constelação, né? Não sei se vocês conhecem a constelação familiar, mas eu fui conhecer uma constelação, né? E nesse processo de entender, de querer compreender o que estava acontecendo e tal, né? Qual era a razão, o que eu precisava aprender realmente com o nascimento do meu primeiro filho, Theo, né? O que ele tinha vindo me mostrar, afinal de contas. E, e aí cheguei nessa constelação e fui convidada a participar, era uma constelação em grupo. E quando montou a família da pessoa que estava constelando ali, eu falei, caramba, mas é igualzinho a minha família. E aí foi quando eu percebi que
a minha posição, né, a minha família ali estava fora de ordem, né? Foi quando eu me dei conta de que realmente eu passei todos aqueles anos substituindo meu pai. Estava ali casada com a minha mãe, que meu pai foi assim, um pouco ausente, né? Era caminhoneiro, viajava ficava fora muitos dias, assim, né? E foi quando eu percebi, eu falei, gente, mas eu estava totalmente fora do meu lugar. Como alguém vai parir? Como alguém vai entrar em trabalho de parto? Como alguém vai se tornar mãe? Se eu não tô ali casada com meu marido de verdade, se eu não tô ali vivendo o papel do feminino, sendo que eu tô aqui substituindo o meu pai, vivendo o masculino, sendo essa companhia da minha mãe todo o tempo. Então, é quando a ficha começou a cair no sentido é isso, né? O que você tem que aprender é que você tem que ir para o seu lugar, você devolve o lugar para o seu pai, desgruda da tua mãe, corta o cordão e de fato quem me conhece assim mais de perto por muitas e muitas vezes o meu cordão esteve absurdamente ligado com o da minha mãe, dependendo da minha mãe, fazendo muitas coisas com a minha mãe, com uma ligação que realmente acho que era maior do que de mãe e filha, entende? Mas de companheiro ali, né? Então, que eu precisei dar esse passo para trás e me colocar no meu lugar de filha e principalmente de mulher, de mãe, né? De resgatar, de começar esse movimento do resgate do feminino em mim, da mulher que eu sou, da filha que eu sou, né? E principalmente da esposa e mãe que eu precisava me tornar ali naquele momento, que talvez conscientemente eu não tive força, sabe, para enxergar e perceber tudo isso. Então, hoje, assim, eu tenho muito para mim de que foi por isso, né, por estar fora do meu lugar, que o trabalho de parto não aconteceu. Pensando fisicamente, fisiologicamente, hoje com a minha experiência de doula, né, eu diria que poderia ter induzido, de repente a gente poderia ter induzido, porque cheguei lá no hospital, eles não fizeram nem o cardiotoco, sabe? Não monitoraram direito para ver se realmente não dava para, vamos internar como conduta expectante, né, e vamos aguardar esse parto evoluir naturalmente por mais algumas horas, né, que hoje a gente já sabe que em 24 horas, não tinha nem dado 24 horas, né? A maioria das mulheres vão ter entrado no trabalho de parto e depois, em 72, também todas vão ter entrado no trabalho de parto naturalmente. Então, a conduta poderia ter sido outra, mas tinha rezado muito por esse parto também. Sempre coloco, né, os meus sonhos nas mãos de Deus para que Ele conduza da melhor forma. Então, eu acredito que também foi uma forma dele me mostrar de que talvez naquele momento, né, com todo o histórico, com todas as questões que tinha por trás, né, que não ia rolar. Não foi possível conceder esse pedido, né? Não era a melhor forma, não era o melhor, ou eu não iria aprender, né? Não iria chegar nessa conclusão. Então ele sabe de tudo acima de nós, né? Então hoje eu tenho muita gratidão por ter passado por essa experiência, porque hoje eu tenho um parto normal e eu tenho uma cesárea, então eu vivi isso na pele. Então eu posso dizer para as mulheres, né, com muito mais empatia, com muito mais verdade, porque eu vivenciei tudo isso, o que é se recuperar de uma cesárea, o que é ir para uma cesárea, o que me ajudou, enfim, né, e o quanto depois fazer esse vínculo com meu bebê o quanto antes também, o quanto isso é importante, né? O quanto ajuda, já que eu nem entrei em trabalho de parto. Então, essa é a minha história, a história do meu primeiro parto. Eu gostaria de agradecer você por estar aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que de alguma forma ele te ajude a nascer ou a renascer mais conectada com a sua força. Então, eu agradeço. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém, me segue lá no Instagram e eu posso receber suas dúvidas, sugestões e comentários também. Vai ser um prazer te ouvir. Até a próxima.